Parabéns pra você nessa data querida. Fala pessoal, tudo bem? Que alegria esse dia de celebração de aniversário da nossa base. Que pena que eu não posso estar aí para comer talvez esse bolo ou essa janta especial, mas eu tenho certeza que está sendo uma noite muito memorável para todos nós, celebrando o nosso aniversário, né, de 37 anos de ministério, de base. Puxa, quanta vida, quanta obediência, quantas pessoas que passaram por esse lugar, quanta oportunidade que Deus nos deu ao longo dessas décadas. Eu estava contando, já fazem 16 anos que eu cheguei aí em Almirante Tamandaré e a minha vida foi transformada por Deus. Quanta riqueza, quanta coisa boa que eu continuo aprendendo nesse lugar. E para mim é um privilégio poder continuar servindo vocês, continuar fazendo parte dessa família. E eu estava pensando sobre compartilhar uma palavra com vocês, uma pequena reflexão, né? Eu sei que vocês vão ter aí muitas palavras, muitas pessoas dando testemunho, mas eu quero expressar o meu coração com vocês também e dizer que esse é um momento para a gente lembrar da aliança de Deus com o nosso povo, com a nossa comunidade, né? Primeiramente, a gente precisa e é importante lembrar das nossas raízes, da onde nós viemos, lembrar dos nossos fundadores, das pessoas que pagaram um preço que talvez nós não tenhamos ideia, né? Quando a gente chega nesse lugar e vê tanta coisa acontecendo, a gente esquece que talvez tudo isso foi possível porque simples pessoas decidiram obedecer a Jesus de forma radical. Então, eu quero expressar minha gratidão a Deus pelos fundadores dessa base, pelo Cote, pela Raquel, por tantos outros nomes que fizeram parte do Ministério Ágape, do Ministério da Jocum no início dos anos 2000. E saber que tudo isso é por causa da aliança de Deus e não pelo nosso mérito e não por causa das nossas qualidades apenas, mas nós precisamos lembrar de que nós só podemos chegar até esse momento contando os feitos do Senhor, contando os milagres do Senhor, por causa da bondade dele e por causa de que tudo que ele fez é para a glória dele. Então, eu quero falar dessa aliança que Deus tem conosco e dizer para vocês e relembrar vocês que a nossa missão é para a glória de Deus. A nossa missão é principalmente aquilo que deve ser o que nos move constantemente e saber que esse lugar é para a glória de Deus. Não é sobre as nossas realizações pessoais, não é sobre nós, sobre sermos importantes, sobre sermos grande ou pequeno, ou sermos famosos ou não, mas esse lugar é para tornar Deus conhecido na terra. Então eu repito que Almirante Tamandaré existe para a glória de Deus e para que o Deus, nosso Deus, seja conhecido em toda a terra e que possamos colaborar com a sua grande comissão, que possamos, a partir da nossa pequena expressão, poder servir o Senhor e a sua agenda na terra. E quando a gente olha para o texto de Abacuque 2,14, é uma profecia que alegra o nosso coração, que diz assim, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu não sei você, mas eu quero perguntar, né? Como o seu coração está? Como você pode contemplar essa alegria de saber que a glória do Senhor vai cobrir toda a terra e que nós estamos fazendo parte disso? Deus, de alguma forma graciosa, nos permitiu, não pelos nossos méritos, mas por causa da sua bondade, fazer parte desse plano maravilhoso de transformar todas as nações e toda a terra para a glória dele, né? Então, estamos debaixo dessa aliança, estamos debaixo desse legado que começa com Lori Cunningham na década de 50, chega no Brasil através da vida do Jim Steyer na década de 70, e nós sabemos então que na década de 80 a Jocum chega em Curitiba através do nosso fundador e pioneiro da Jocum em Curitiba, o Lauré, e próximo desses mesmos anos, a Jocum e Almirante Tamandaré começa com o ministério do Cote da Raquel, e todas essas pessoas têm algo em comum. Todas essas pessoas foram de alguma forma unidas e conectadas
por um destino do Senhor que era de glorificar Ele, de formar pessoas, investir em vidas para a glória de Deus. Então, nunca foi sobre fama, né? Nunca foi sobre uma satisfação pessoal. Então, a gente olhar para esse aniversário, gente, é saber que esse momento representa a aliança de Deus, a bondade dele. Da mesma forma que a gente olha para o Antigo Testamento, quando Deus ele está fazendo suas alianças com o seu povo, não era por causa da meritocracia, era por causa da graça dele, da bondade dele, né? Então, eu quero relembrar vocês rapidamente nesses próximos 5 minutos, de talvez 3 alianças principais que eu acredito que é importante relembrar nesse dia. A primeira aliança que Deus tem conosco, com a nossa base, com o movimento da Jocum, é a aliança onde que nós estamos focados os nossos esforços para a formação de jovens, né? Uma das alianças que Deus tem conosco jovens, onde que nós estamos dedicando a nossa vida para mobilizar esses jovens, discipular esses jovens, capacitar esses jovens para a grande comissão. A Jocum começou numa época onde que não se acreditava muito na possibilidade de jovens poderem fazer missões. E hoje nós sabemos que isso não era uma verdade e nós sabemos que Deus tem um coração de mobilizador daqueles jovens, de você que está assistindo esse vídeo, você que está comemorando esse aniversário na nossa comunidade. Essa é a nossa aliança, a aliança de Deus conosco, com jovens com uma missão, está no nosso nome, de continuar sendo um movimento que mobiliza jovens. A segunda aliança que eu quero lembrar que Deus tem com a nossa base e com o movimento da Jocum é que nós somos chamados para ter um alcance local, um alcance global e multigeracional. O que significa isso? Significa que nós estamos dentro de uma visão de Deus, aonde que nós vamos continuar firmados numa convicção e num compromisso de alcance das nações, de alcance do nosso bairro, mas a gente não vai fazer isso só com os jovens, nós vamos fazer isso com as crianças, com os jovens, com as pessoas de maioridade, com os nossos anciãos, porque Deus é um Deus multigeracional, lembre-se disso. É famílias em ministérios, a aliança que Deus tem conosco com jovens não significa que Deus não vai usar as famílias para abençoar as nações e a terra. Então, Deus tem uma agenda de transformação na nossa localidade, na nossa cidade, nas nações, e ele vai fazer isso de forma geracional. Então, não existe substituição, viu, gente? Nós não estamos substituindo uma geração que passou, nós não estamos substituindo a geração dos nossos fundadores. Você que está chegando agora com 15, 18 anos, lembre-se, Deus está construindo junto uma nação colaborando com uma geração, colaborando com a outra geração, e assim nós estamos expressando a glória de Deus, estamos dando continuidade nessa obediência. A terceira e última aliança que eu quero lembrar e comemorar nesse dia de aniversário é que nós temos uma bênção de Deus, uma aliança de Deus com relação à inovação e ao pioneirismo, né? Significa que a Jocum é chamada a fazer aquilo que ainda não está sendo feito. Significa que a nossa bênção, né, aquilo que é para a nossa base também, é ter coragem e pessoas corajosas que vão abrir novos caminhos, novas possibilidades, que vão fazer aquilo que talvez alguém não ousou em fazer, que vão buscar serem uma expressão contemporânea, bíblica, mas que traz um aspecto de inovação, um aspecto de onde as pessoas podem olhar a forma que nós estamos usando para compartilhar o evangelho e encontrar criatividade, encontrar excelência, encontrar beleza, encontrar abundância. Então nós somos chamados para inovação, nós somos chamados para o pioneirismo e essa unção está sobre a nossa base. Significa muito mais do que ir para as nações, muito mais do que ir a todos os povos, mas nós temos um compromisso com a inovação e o discipulado em todas as esferas da sociedade. Eu quero lembrar vocês sobre isso. Nós não somos chamados apenas para ir para os povos não alcançados, nós somos chamados para discipular a educação, a política, as artes, a mídia, o governo. Então, não significa, missões não significa apenas um deslocamento geográfico, mas significa obediência dentro dessas esferas, dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, aonde nós vamos
a continuar levando inovação e abrindo novas possibilidades. Quero finalizar, gente, animando o coração de vocês, dizendo que esse lugar, essa base da Jucom Almirante Tamandaré, é um lugar de todos para todos. As nações são bem-vindas nesses lugares, na nossa base, as nações são bem-vindas a estarem em Almirante Tamandaré, as pessoas de diferentes regiões do Brasil são bem-vindas a estar sentados ao redor dessa mesa, e a partir de Almirante Tamandaré nós temos um compromisso de abençoar as nações, a nossa nação, o Brasil, as esferas da sociedade. Então, é uma onda, nós continuamos sendo essa onda de jovens indo para todos os lugares que Deus está nos chamando. Então, que Deus continue nos preparando, que Deus continue nos discipulando e que Deus continue nos reformando. Deus precisa reformar dentro de nós, primeiramente, para que nós estejamos aptos a ir com excelência. Talvez você já sabe, mas uma das palavras que a nossa base carrega é que a partir desse lugar de Almirante Tamandaré sairá o trigo fino para as nações. A partir desse lugar nós estaremos abençoando as nações com o melhor. Então por isso que Deus está comprometido com a sua aliança de nos preparar, nos discipular e nos enviar. Então, que possamos relembrar disso. Tudo é para a glória dele, não é sobre a nossa fama, grandiosidade ou feitos. Mas nós estamos assim olhando para esses 37 anos, eu quero convidar você a olhar para isso e orar por isso, de que é um tempo de lembrarmos dos feitos, sim, mas de olharmos assim que isso só pode acontecer por causa da graça, da aliança e do compromisso de Deus. E que Ele continue nos dando as virtudes necessárias para a gente conseguir chegar ainda mais longe, a lugares que a gente ainda não foi, a fazer coisas que a gente ainda não conseguiu enxergar, mas que Ele possa nos dar os olhos espirituais, a visão espiritual do futuro, para que a gente possa obedecê-lo e ir adiante. Obrigado você que está chegando. Celebre esse dia, lembre-se dos feitos, mas também busque em oração o que o Senhor está nos chamando a dar continuidade. O que o Senhor está nos chamando a fazer de diferente. Então, que Deus abençoe muito a sua vida, que nos dê, para a nossa liderança, para mim, para todos os líderes dessa comunidade, a capacidade de ser sábios, a capacidade de saber que Deus está nos conduzindo, não são homens que estão nos conduzindo, não é sobre pessoas, mas é sobre o reino de Deus. E que possamos lembrar que a pessoa a ser comemorada nesse dia é a pessoa de Jesus, que por causa dele a gente está aí nesse lugar e por causa da misericórdia dele. Deus abençoe vocês. Logo, logo estou retornando para o Brasil e a gente vai poder estar juntos e celebrar e crescer e continuar aprendendo mais sobre o reino de Deus. Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau, tchau. Comam o bolo, celebrem esse dia. Happy birthday!